A química, gente, é a ciência mais importante de todas. Ah, professor, você fala isso porque você dá aula de química? Não. Gente, tudo que você pensar, vai um pouquinho de química. Vai ou não vai? Vai, lógico que vai. Então, desde a tua respiração é uma reação química, a fotossíntese é uma reação química. Então, a química, gente, está presente em tudo. A química está presente em tudo. Mas o que é a química? O que eu vou ensinar para vocês? O que vocês vão aprender? Então, vamos lá, então. Química. Química é uma ciência, tá bom, gente? Então, química é uma ciência. E toda ciência estuda alguma coisa. A química é uma ciência que vai estudar, olha lá, a matéria. Então, química é uma ciência que estuda a matéria. E o que é matéria? Muito simples, uma definição que nós conhecemos de muito tempo. Isso, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então é isso que a química vai estudar. Ela vai estudar a matéria. Professor, mas só a matéria? Não, vai estudar interações entre a matéria também. Vai estudar as reações químicas. Então não vai ser só a matéria, né? Matéria, então, é tudo que ocupa lugar no espaço, né? E tem massa. A gente fala assim, matéria é tudo que tem massa, né? E lugar no espaço a gente chama de volume. Então, massa e volume são propriedades gerais da matéria, ok? Então, matéria é tudo que tem massa e tem volume. Bem, eu gostaria de passar alguns exemplos, mas para isso eu vou contar com meus alunos. Então, eu vou querer de vocês 3 exemplos de matéria. Vamos lá? Muito bem. Caderno, isso. Muito bem, o pessoal está participando bastante. O que mais? Fazer o que, né? O que mais? Isso, cabelo, isso, cabelo, né? Não é tudo com K, não, né, gente? Caderno, cabelo, cabide, não. Né? Vamos outro agora. Isso, muito bem. O ar. Ah, professor, mas o ar não tem massa, o ar não ocupa. O ar ocupa lugar no espaço, o ar tem massa, tá? Então o ar também é matéria. Mais um só, para a gente encerrar esse exemplo de matéria. Mais um. Isso, não entendi, mas está certo, isso. Né? O giz, muito bem. Tá aí. Então, esses são exemplos de matéria. Professor, é isso que a química vai estudar? Também. Então, a química estuda tudo que tem massa e volume, ok? Então tá jóia. Aí é o seguinte, o que nós vamos ver hoje é isso aqui, ó. Propriedades da matéria. Propriedades da matéria. Pronto. As propriedades da matéria podem ser de 2 tipos. Primeiro tipo, propriedade física. Tá aqui. Então, propriedades da matéria. Primeiro tipo, propriedade física. O que é uma propriedade física? Propriedade física, gente, é aquela que você tem que fazer um fenômeno físico para poder determinar o seu valor. Como assim? Como é que eu descubro o ponto de ebulição de uma substância? Professor, ponto de ebulição, o que é isso? Boa pergunta. Ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso a uma determinada pressão, certo? Como é que eu descubro o ponto de ebulição de uma substância? Eu chego aqui e falo, ó, tô com uma substância incolor, né, inodora, insípida, eu quero saber o ponto de ebulição dessa substância. O que vocês vão fazer para descobrir num laboratório de química? Aqui eu acho que é impossível numa sala de aula, mas num laboratório de química, com os equipamentos adequados, o que vocês vão fazer? Simples, simples, eles vão pegar um termômetro, vão colocar esse líquido dentro de um recipiente chamado de beaker, né? E vão medir a temperatura. A hora que começar a ebulição, é fácil, é só medir a temperatura, você tem a temperatura de ebulição.
Gente, quando eu fiz isso, isso aí é uma propriedade física. Por quê? Porque eu não fiz nenhuma reação química. Não, professor, não, eu não fiz nenhuma reação química. Quando eu aqueci a água até a sua fervura, não ocorreu nenhuma reação química. Então essa propriedade é chamada de propriedade física. Entenderam? Ponto de fusão. O que é ponto de fusão? É a passagem do estado sólido para o líquido a uma determinada pressão. Como é que você determina o ponto de fusão de uma substância? É simples. Pega lá o teu sólido, coloca o termômetro nele, quando ele estiver derretendo, você anota a temperatura. Pronto. Aí você tem o ponto de fusão. Agora uma pergunta difícil. Densidade. O que é densidade? Densidade é a massa sobre o volume. Então você vai pegar a massa do objeto e vai dividir pelo volume. Você vai ter a densidade da sua substância. Como é que eu faço isso? Por exemplo, eu chego para vocês e falo assim: gente, eu quero a densidade desse giz. Como é que nós vamos calcular a densidade desse giz em um laboratório? Primeiro, nós temos que calcular o volume, não é isso? Nós vamos calcular o volume. Como? Área da base vezes a altura. Pronto, né? Você vai medir a área da base vezes a altura, calcula o volume. Aí você calcula a massa. Como? Massa é muito simples, né? Não tem que calcular nada, é simplesmente colocar em uma balança. Então você vai lá numa balança, coloca o giz, você vai anotar a massa, né? E vai ver o volume, calculou o volume, tem a massa, pronto. Você tem uma propriedade chamada de densidade, ok? Então essas propriedades são propriedades físicas. Eu não precisei alterar a matéria para poder descobrir o seu valor. Então giz, sulfato de cálcio hidratado. Quando eu meço o volume dele e a massa, eu altero a matéria? Não, continua sendo a mesma coisa. Então a propriedade é física, ok? Então tá, vamos colocar os exemplos aqui então. Então, propriedades físicas, vamos lá. Vamos chamar de número 1. Número 1, ponto de ebulição. Então, ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a temperatura que o líquido passa para o estado gasoso. Então, nós chamamos de ponto de ebulição. Então, é a temperatura na qual um líquido, né, passa para o gasoso. Ou seja, um líquido vira um gás. Exemplo de um ponto de ebulição. A água todo mundo conhece. Qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius, não é isso? Então, um exemplo, temperatura de ebulição H2O é igual a 100 graus Celsius. Só que se eu colocar só isso aqui, tá faltando alguma coisa. Se eu coloco assim, temperatura de ebulição 100 graus Celsius, está faltando alguma coisa. Por quê? A temperatura de ebulição da água é sempre, em qualquer lugar, é 100 graus Celsius? Não. Então, é 100 graus Celsius só a pressão atmosférica, ou seja, ao nível do mar, tá? Então, temperatura 100 graus Celsius, se a pressão for igual a uma atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio. Pergunta, no alto de uma montanha, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius? Não. Por que não? Porque no alto da montanha, a pressão atmosférica não é 1 atm, ok? Professor, vai ser maior ou menor que 100? Menor que 100. Se você diminuir a pressão atmosférica, você diminui o ponto de ebulição, tá? Então, numa montanha, o ponto de ebulição é menor do que 100, tá bom? Certo? Então, tá joia. Tá aí, nós temos o ponto de ebulição da água. Qual foi a outra propriedade física que eu citei? Foi essa daqui. Nós temos o ponto de fusão. Ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Vamos lá. Ponto de fusão é a temperatura em que o sólido passa para o estado líquido.
Então, temperatura de fusão ou ponto de fusão é a temperatura na qual o sólido passa para o estado líquido. Vamos lembrar um ponto de fusão muito importante? Então vamos, temperatura ou ponto de fusão da nossa água. H2O, quanto que é? 0 graus Celsius, não é isso? Então aqui nós temos 0 graus Celsius. Então é nesse ponto que a água vai derreter, né? Professor, mas daí a água, ela não é gelo depois de virar água? Gente, o gelo é o quê? O gelo é água, tá? Substância é água. Então aqui a substância não muda. E a nossa última propriedade, número 3, é a densidade. Densidade também é uma propriedade física da matéria. Então aqui nós temos a densidade. Densidade, nós usamos uma fórmula muito conhecida por todos, que a densidade é igual a massa sobre o volume. Então você vai pegar a massa e vai dividir pelo volume. Então você tem a massa da substância, divide pelo volume desta substância, você tem a densidade, ok? Então é muito simples você calcular a densidade, simplesmente massa-volume. A densidade da água é aproximadamente, vamos arredondar, 1 grama por centímetro cúbico. Aí, gente, aqui nós temos a temperatura também é importante. Então aqui a temperatura também é importante. Professor, por quê? Porque o volume varia com a temperatura. A massa não. A massa não varia com a temperatura, mas o volume varia. Vocês sabem que quando aquece, com algumas exceções, quando aquece, o que acontece com o sólido? Ele dilata, não é isso? O sólido dilata, certo? Então, a densidade depende do volume. Se o volume depende da temperatura, isso quer dizer que a densidade depende da temperatura, certo? Então, a densidade da água é mais ou menos 1 grama por centímetro cúbico a uma temperatura de 25 graus Celsius. Tá aí. Então, a densidade também é uma propriedade física da matéria. E o interessante é que essas propriedades físicas você consegue identificar a substância. Sim. Se eu falar para vocês, eu tenho no meu bolso 10 gramas de uma substância. Que substância é essa? 10 gramas. Não dá para saber. Se eu falar para vocês que eu tenho 10 gramas de uma substância no meu bolso, vocês não têm como saber, porque toda matéria tem massa. Então 10 gramas pode ser uma bala, pode ser uma nota de 100 reais, não, isso não pode, né? Pode ser uma moeda, pode ser cobre, pode, sei lá, pode ser qualquer substância. Se eu falar, gente, no meu bolso eu tenho, né, uma substância que ocupa 30 ml. Que substância que é essa? Não sei. Pode ser qualquer substância. Pode ser um gás, pode ser um sólido, pode ser um líquido, pode ser qualquer substância, não pode? Então vocês não conseguem descobrir. Então isso aí é uma propriedade geral da matéria, você não descobre. E se eu falar assim para vocês, gente, eu tenho no meu bolso uma substância que tem temperatura de ebulição 100 graus Celsius, a pressão de 1 atm, tem temperatura de fusão a 0 graus Celsius e tem densidade 1 grama por centímetro cúbico. Que substância é essa? Todo mundo descobre. É a água.